Temos aqui já mais de 2.500 pessoas. Eu convido todos e todas que estão nos assistindo a compartilhar essa conversa pelo Facebook. Vamos começar hoje batendo mais de 5.000 pessoas aqui no nosso canal. A gente tem 2 convidados incríveis hoje, um que vai entrar no final para anunciar um novo curso que vai ser dado no ICL, uma pessoa incrível, assim, um grande professor que eu tenho, e o nosso convidado ao longo da live, uma pessoa também absolutamente incrível. Vocês vão ver a qualidade do papo aqui. Então, eu queria pedir, é o clique que faz toda a diferença, gente, e que na semana passada, poxa, como foi bacana a participação de todo mundo. Então, vocês clicam aqui no Facebook, compartilhar, né, aquele share que está ali em inglês, e pronto, né, a ajuda está dada para a nossa comunidade, que precisa dessa ajuda para chegar a muita gente com essa nossa notícia, com esses nossos recados, com essa nossa narrativa de mundo, né? YouTube dá para crescer bastante ainda hoje, começamos aqui sem acelerar muito, então vamos acelerar agora no YouTube. Todo mundo, por favor, dá um like no YouTube, seja quem está assistindo através dos nossos amigos galãs feios, seja quem está assistindo através aqui do nosso canal. E o pessoal do Instagram, super bem-vindo aqui, que legal que estamos transmitindo por todas essas redes agora. Então, conto com todos vocês dando esse like agora, porque agora é hora de chamar o nosso convidado do dia. E o nosso convidado do dia é uma pessoa muito bacana e que eu tive a honra e o prazer de conhecer há mais ou menos 1 ano e meio atrás, em agosto de 2019. Eu fui convidado para dar uma palestra em Fortaleza, e fui convidado pelo então prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra. E o Roberto Cláudio, ele é um médico sanitarista, ele tem mestrado e doutorado pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Ele já foi deputado estadual, já foi presidente da Assembleia quando foi deputado estadual, e assim teve nos seus mandatos um sucesso muito grande em várias iniciativas que foram premiadas no mundo inteiro. E eu vou chamar ele aqui já para participar da nossa conversa, que eu vou contar um dado que nem ele sabe, eu acho. Tudo bem? Como vai, prefeito? Tudo bem, Eduardo? Minha enorme honra e privilégio. Prazer estar com você, com todos os amigos que fazem parte dessa grande rede de solidariedade que você lidera. Bacana, cara. Você sabe que eu vou te contar uma história que eu acho que eu nunca te contei. A gente foi almoçar aquele dia, né? E há pouco tempo eu tinha largado o mercado financeiro, quase 20 anos trabalhando nos bancos, e tinha começado, enfim, essa caminhada de militância contra a desigualdade e tentando conhecer as pessoas que vivem na condição de miséria, de pobreza, e conhecer, enfim, pessoas públicas, como foi aquele nosso almoço, onde pude lhe conhecer e conhecer os secretários, visitas a Brasília, etc. E aí a gente teve aquele almoço, né? E foi um almoço muito bacana, e eu fiquei ali ouvindo a sua experiência, as suas intenções em todas as áreas ali da cidade, de educação, de saúde, você falando da questão do serviço público. E aí eu voltei para casa, e aí eu cheguei para minha companheira, Juliana, e falei assim, Ju, assim, eu estou sentindo uma coisa muito especial hoje. Ela falou, o quê? Eu falei, eu acho que é a primeira vez que eu vou almoçar, né, fora de casa, numa das minhas viagens, assim, e que eu tenho um almoço onde a minha intenção é 100%, enfim, colaborar de alguma maneira para ter um mundo melhor, porque nos últimos 20 anos, todo almoço que eu participei, todo jantar que eu participei, eu ficava com o radar ligado de qual negócio eu tinha para fazer, porque eu fui treinado assim no mercado financeiro, para conversar com uma pessoa e imaginar que negócio eu tinha para fazer ali. Como é que eu podia lucrar naquela situação? Como é que eu podia, enfim, sair dali com alguma coisa que fosse privilegiar a minha empresa, que eu pudesse crescer em cima daquilo? E aquele almoço foi um almoço que eu voltei para casa e falei, caramba, isso é muito especial e é muito bom, né? Porque você volta a poder ser, né? Ao invés de querer só ter, né? Então aquele foi um almoço que eu vou para sempre guardar. Foi um almoço muito especial, porque acho que foi o primeiro almoço onde eu voltei para casa e falei, caramba, a minha caminhada mudou. Então, queria te falar isso, que foi uma coisa muito bacana, aquela experiência. Obrigado, Eduardo. E quem ganhou fui eu, em ter lhe conhecido, sua extraordinária biografia. Você falou de coração sobre a sua conversão de vida, né? Opção de vida, escolha, que é inspiradora para todo mundo. Eu lhe acompanho também, acompanho, como você diz, aí, a sua militância,
que é uma militância em nome do país, em nome da sociedade brasileira, e que, de fato, é motivo de inspiração para quem também está na vida pública lutando por coisas semelhantes. Vamos começar a falar das notícias de hoje, gente. Essa semana, amanhã, provavelmente, vai ser oficialmente inaugurada a CPI da Covid, né? E o governo, nesse final de semana, Bolsonaro aumentou, assim, o tom de suas declarações. Então, numa entrevista, voltou a falar sobre essa questão de usar o exército para... meio que obrigar as pessoas a saírem de casa, né? É meio que uma lógica contrária, assim. Então, ele diz que, não, olha só, ninguém é obrigado a ficar dentro de casa, e ele meio que coloca uma situação onde o exército estaria na rua obrigando as pessoas a sair de dentro de casa num mundo onde cada vez mais gente está morrendo. Vamos até mostrar os números da Índia hoje, para vocês terem ideia do que pode acontecer, enfim, se a gente não tomar cuidado. E em outra entrevista que Bolsonaro deu, absolutamente inadequada e perversa, né? Com um rapaz que eu até esqueci o nome, que é um meio sensacionalista, que fica gritando no programa, etc. Bolsonaro participando do programa com aquelas risadas falsas, claque batendo palma, um show de horrores, assim, porque piadas do começo ao fim do programa, no momento onde quase 400 mil pessoas oficialmente mortas no país. E aí os analistas falando que a ideia de Bolsonaro é inflamar e atiçar a sua base, já prevendo o que pode vir na CPI. E nesse mesmo final de semana, o UOL, através de um de seus jornalistas, divulga a lista de 23 acusações que o governo acha que vai receber e distribui para os ministérios, distribuindo cada uma delas numa planilha, né, numa matriz para cada um dos ministérios, para os ministérios fazerem sua defesa. E é muito interessante, eu vou querer compartilhar aqui com vocês as 23 acusações que o governo diz que vai receber. Então, aqui, ó. Isso aqui está na coluna do Reinaldo Azevedo de hoje, que aí está bem assim, enfim, para vocês poderem assistir em letras grandes, porque o outro está numa xerox, né, numa cópia, nem existe mais xerox, numa cópia do documento do governo. Então está aqui, ó. Vamos às culpas que Ramos confessa, ainda que não tenha sido essa a intenção, em nome do governo, diz o Reinaldo Azevedo. Número 1. O governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac. O governo minimizou a gravidade da pandemia. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise do Amazonas. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde, durante a crise, a gestores não especializados, militarização do Ministério da Saúde. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial, ineficácia do Pronamp, aquele programa de crédito a micro e pequenas empresas. O governo politizou a pandemia. O governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer os testes. Falha de insumos diversos, kit intubação. Atraso no repasse de recursos para estados destinados à habilitação de leitos de UTI. Genocídio de indígenas. O governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid. O governo não foi transparente nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. O governo não cumpriu as auditorias do Tribunal de Contas da União durante a pandemia. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. General Pazuello, Braga Neto e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid. O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Taik para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina Pfizer e o governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. Me perdoem, assim, ser mais longo e ler tudo isso, mas é importantíssimo porque o governo, ele quase que faz o trabalho da CPI, né? Dizendo exatamente todos os erros. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa lista e falasse um pouco, e pode se estender na sua fala, que eu quero ouvir bastante da sua experiência, do que foram os principais erros que nos levaram a assumir essa posição de protagonismo da morte, do sofrimento e da dor na pandemia no mundo, prefeito? Eduardo, a síntese desses 23 pontos que o governo, como você disse, assume acima e embaixo, acho que pode ser sintetizado em 3 ações
que marcaram a política do governo federal em relação à pandemia. Uma política de crueldade, completa falta de empatia com os doloridos, os sofridos, os familiares dos mortos, uma política clara de omissão do papel do governo federal, de absoluta omissão, e um papel de hostilidade, frente às outras instituições democráticas que poderiam e deveriam ser parte de um grande pacto nacional. Vamos aos casos, né? O federalismo brasileiro foi atacado, governos e prefeituras. A justiça brasileira continua sob cerrado ataque dos militantes do governo. O Congresso Nacional, boa parte também agora sendo desmoralizada, principalmente aqueles que compõem o núcleo mais central de organização da CPI. A imprensa demonizada, a academia e a inteligência brasileira questionada. Então, há, na verdade, mais do que um flerte com o autoritarismo, uma negação de todas as instituições democráticas brasileiras. E essa tem sido a fórmula utilizada pelo governo. Omissão, crueldade e um ataque hostil baseado em mentiras às instituições democráticas brasileiras. E coisas simples, em que a coordenação do Ministério da Saúde poderia cumprir um papel central, fácil, como, por exemplo, a aquisição de kit de intubação ou de respiradores no momento mais crítico, uma boa relação internacional estabelecida pelo Itamaraty, compras governamentais pelo próprio governo federal diferenciadas, tudo isso garantiria coisas básicas, insumos fundamentais para lidar com a pandemia. Mas não faltou só isso, faltou decisão e assertividade contra a compra do que é o bem mais essencial e fundamental para o enfrentamento da pandemia, que é a vacina. O próprio governo federal, que ataca governos e prefeituras pelo isolamento e restrição social, eventualmente perpetuadores de uma crise econômica, é o mesmo governo que não adquire o remédio, a solução fundamental para essa mesma crise, que é a vacina. É a vacinação em massa a grande saída para a nossa crise econômica. Então, há falhas centrais do governo, graves, que trazem a culpabilidade para o colo das ações das autoridades maiores, inclusive do próprio presidente. Essa CPI, Eduardo, para finalizar essa minha participação primeira, ela serve a dois propósitos. Primeiro, dar clareza, transparência e abrir esse debate com o povo brasileiro. Mas serve a um outro propósito, pelo amor de Deus, tentar colocar algum tipo de pressão, de racionalidade, algum tipo de empatia no coração das autoridades federais, porque a gente ainda tem, em média, mais de 3 mil mortos por dia. A pandemia está longe de acabar, o processo de vacinação é lento e dependente apenas de 2 vacinas. Então, há uma necessidade de expandir o papel do Estado. O Ministério da Saúde, quando foi criado, lá atrás, a Constituição de 88, ela teve uma mágica. Foi a mágica de descentralizar as responsabilidades, criar um sistema único, solidário, nacional de saúde, financiado com recursos federais, e deu ao Ministério o papel de coordenador desse papel. E é exatamente esse papel estruturante de coordenação que foi abandonado pelo governo. Não for a assertividade e o proativismo do federalismo brasileiro, a gente estava entregue às traças. O próprio processo de vacinação, a vacinação é até adquirida pelo governo federal, mas o custo maior dela é tocado pelos municípios, tem que contratar mão de obra, tem que mobilizar insumos, tem que alugar espaços, tem um custo, tem uma logística, tem um planejamento, tem que ter capacidade de decisão e de operação. Então, infelizmente, houve uma completa ausência ou inação da nossa estrutura mais bem montada, historicamente, enquanto política pública, que é o Ministério da Saúde e o SUS, uma completa falta de coordenação e de responsabilidade frente ao nosso mais grave desafio epidemiológico da nossa história. E vale a pena a gente mostrar aqui esse gráfico, porque mostra a situação da Índia agora, né? Então, vejam aqui, deixa eu aumentar aqui o gráfico, que aí fica mais fácil das pessoas poderem ver aqui, ó. Pronto. Então tá aqui, ó.
o gráfico que mostra os países como o Brasil, França, Alemanha, Estados Unidos, Índia, Canadá e Reino Unido. Só que isso aqui é o número de mortes por número de 1.000 habitantes, acho que de 100 mil habitantes. Então, o que acontece? A gente está vendo em relação à população. Só que a gente está falando da Índia, um país com mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? O que acontece quando você tira em relação à população e vê os números absolutos da Índia? Olha o que está acontecendo. Olha o gráfico da Índia. O gráfico da Índia é um gráfico apontando reto para cima, é uma exponencial mais típica que você pode ter em termos matemáticos, em termos gráficos. E por que é importante a gente falar isso em relação à Índia? Em primeiro lugar, a Índia tem um governo que rima com o governo brasileiro, no sentido de ser um governo de extrema-direita, negacionista também, e que, enfim, durante muito tempo foi contra a questão do isolamento, aí foi a favor, aí fez isolamento, aí desfazia isolamento, mas mais importante do que isso, eu, desde o começo aqui, eu venho ouvindo de várias pessoas o seguinte, porque na Índia o pessoal tomava o kit precoce, porque na Índia tomava ivermectina, porque na Índia tomava cloroquina e por isso que na Índia nunca teve nada. Olha os números, gente, chega, uma hora chega. Não tem kit precoce, não tem cloroquina, não tem ivermectina. Só existe uma maneira, é você se proteger, se isolando e vacinando. E a Índia ainda é a maior produtora mundial de vacinas. A Índia é a maior produtora mundial de vacinas. E não está conseguindo segurar uma onda e as pessoas não estão conseguindo ser queimadas na Índia, porque a tradição, né, indiana é das pessoas, pelo menos a maior parte das pessoas, serem cremadas. Elas não estão conseguindo ser cremadas, elas não estão conseguindo ser enterradas, elas não estão morrendo. Morreram 20 no hospital por falta de oxigênio esse fim de semana, num hospital só. Então é importante a gente ver essa situação da Índia, porque lá, maior fabricante mundial de vacina, o lugar onde as pessoas disseram que lá não pegou, por causa... Aí surge um monte de teoria. Pegou, chegou. Então não pode relaxar. E eu queria passar, prefeito, para você é médico, né? Então eu queria falar o seguinte, a gente teve no comando do Ministério, durante a maior fase dessa pandemia, um especialista em logística do Exército. Você acha que faz diferença ter alguém que entende de saúde pública, que entende, ou não? Basta ele ter alguns assessores que entendam e a pessoa que comanda não precisa entender nada de saúde para ser ministro da Saúde. Você acha que isso pode ter feito diferença, não? O pior, Eduardo, que nem de logística o general demonstrou entender. É uma tragédia a logística de aquisição, de distribuição e de entrega de vacinas no país. Então, nem de logística, muito menos de saúde. Obviamente, você vê agora nos Estados Unidos, com o governo do Biden, o Biden escolheu um epidemiologista de escola, um nome da ciência americana, né, que une as pessoas para ser um porta-voz oficial e um grande líder do processo de imunização e de enfrentamento à pandemia. É isso que o mundo, independente de ser mais à direita ou mais à esquerda, um mundo de valores humanos, solidários, um Estado que tem responsabilidade, é assim que ele age. O nosso nem trabalha e nem deixa trabalhar. Isso é o mais grave, porque não vacinou, não comprou vacina e nem deixa governos vacinar, e nem deixa os governos adquirirem a vacina. O governo do Estado do Ceará, nesse momento, está com a ação judicial em andamento para poder pedir permissão para a compra direta com recursos próprios da vacina Sputnik. E o governo federal, através da Anvisa e através também da PGR, tem atuado para obstruir esse trabalho do governo estadual. O governo federal não fez hospitais de campanha e agora resolveu utilizar a sua indústria de fake news, utilizar a construção dos hospitais de campanhas que foram realizados ou estão sendo feitos como objeto de ataque. O governo federal não adquiriu respiradores, nem distribuiu, e também tratou de atacar as compras governamentais que foram feitas por estados e municípios. O governo não fez isolamento social, não cumpriu a restrição, dá maus exemplos repetidos e resolveu atacar governos e prefeituras que utilizaram o instrumento hoje universalmente compreendido como a única forma de controlar, que é mudar o comportamento.
Eduardo, o que há em tudo isso é que, voltando à sua primeira observação do dia, que é tratar de forma completamente chocada, né, os dados da desigualdade no mundo e dos novos bilionários, novos trilionários do mundo, né, o mesmo núcleo que defende o kit precoce no Brasil, o mesmo núcleo que eventualmente defende os absurdos da negação das mídias de isolamento social, não por acaso é o mesmo núcleo da elite brasileira que tem enriquecido com essa pandemia. Aqui a gente está fazendo a redistribuição absurda, de baixo para cima. De baixo para cima. As redistribuições do mundo mais eficientes são aquelas em que a gente tributa os mais ricos, aquela que a gente é capaz de solidarizar a riqueza dos grandes bilionários do país para financiar a política pública. Aqui a fome atingiu 19 milhões de brasileiros. A insegurança alimentar chegou a mais de 50% do país. E a grande saída para a crise é pelo caminho da saúde, é pela vacinação. Então, há um falso, como todo sofisma, há um sofisma de que não precisa de isolamento social, é preciso reabrir a economia, e foi criado aqui um falso dilema entre emprego e vida, né? As duas coisas podem ser contemporizadas e respondidas, tivesse havido desde o começo uma atitude assertiva, responsável, em entender, em transparentemente explicar a gravidade do momento, restringir socialmente o convívio, buscar vacinas e o governo federal liderar um grande pacto nacional. Num momento como esse, quem é de bem, quem tem coração, quem tem dó, né, da dor do povo, se uniria, obviamente, independente das diferenças que eventualmente existissem, para a gente poder dar uma resposta nacional de enfrentamento à pandemia. Por isso que creio eu que a CPI cumprirá esse papel importante, que é de poder tensionar e pressionar o governo federal, em última instância, a poder ainda reagir de alguma forma solidária, fraterna e com algum tipo de eficiência para prevenir outras dezenas ou centenas de milhares de mortes no nosso país. Perfeito, prefeito. Perfeito, prefeito. Ficou até legal. Temos aqui 32 minutos de live, metade da nossa live. Temos já mais de 4.000 pessoas nos assistindo. Vamos lá, gente. Vamos bater as 5.000 hoje, hein? Tá ótimo, 4.000 na metade da live. Então, vou pedir aqui todo mundo que estiver assistindo no YouTube, temos em torno de 2.500 pessoas no YouTube. Se todo mundo der um like agora, a gente bate os 3.000 rapidinho e vai ajudar a gente a bater essas mais de 5.000 pessoas. Pessoal do Facebook também, vamos dar um compartilhamento para bater mais de 1.000 pessoas no Facebook. Então, clicou ali, gente, é um compartilhar, share, não custa nada, assim, é uma respirada, fez, e vamos para a segunda metade da live. Só um dado que eu tinha até separado hoje, foi até coincidência, você citar esse dado, que é em relação à tributação, né? Que a gente realmente tira dos mais pobres hoje para dar para os mais ricos através de uma estrutura que é regressiva de impostos. E esse dado aqui é um dado da Oxfam, do relatório que eles soltaram esse ano. Lembrando que a Oxfam tem como diretora executiva aqui no Brasil a Kátia Maia, né, que faz parte do conselho do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta. E aqui, vejam só, isso aqui é o quanto você teve de alteração das receitas fiscais. Receita fiscal é o quanto os governos arrecadam com os impostos. E esse quanto ele arrecada é como se fosse uma pizza, né? E tem um percentual da pizza que vem das pessoas jurídicas, das empresas, de imposto sobre patrimônio, sobre riqueza, de imposto de pessoa física, etc. Veja, olha só, de 2007 a 2017, que são os dados que eles pegaram e trouxeram no relatório desse ano, o imposto de renda sobre pessoas jurídicas, ou seja, o como você cobra as empresas e todas essas pessoas bilionárias que a gente vê, ela não recebe dinheiro ali de salário, é na pessoa jurídica que elas recebem. Você teve uma queda enorme como participação desses impostos nessa pizza de arrecadação. Imposto sobre riqueza foi o outro junto que teve queda. Qual o imposto que aumentou? O de renda sobre pessoa física, que é a turma que assalariada, o imposto direto sobre o salário que as pessoas pagam, o imposto sobre bens e serviços, que é aquela tributação indireta, que é a que mais pega o povo pobre. E por quê? Esse é o imposto sobre consumo, gente. Quem é mais pobre, tudo que ganha, ele consome.
Então, quem é mais rico consome um pedacinho do que ganha e o resto ele poupa. Então, a única maneira é você pegar no imposto sobre patrimônio, sobre riqueza, sobre renda. Só que essas pessoas, enfim, elas têm pago cada vez menos impostos na maneira que a gente poderia pegá-los, e essas pessoas que são as mais pobres estão pagando cada vez mais impostos, é o que esse gráfico mostra aqui. Então, esse é um gráfico que eu tinha trazido para mostrar. E outra notícia que eu queria trazer é essa entrevista do ministro da Educação, e eu tenho até que botar na tela para vocês verem, para eu ver também, porque eu não decorei o nome do ministro da Educação, talvez seja o único ministro da Educação que eu não consegui decorar o nome de todos os outros, porque não, é um ministro que não tem mais relevância nenhuma, não tem mais importância nenhuma, é o ministro Milton Ribeiro, não sei nem qual é a formação, de onde veio o ministro Milton Ribeiro. O fato é que ele diz o seguinte: MEC deve seguir visão educacional de Bolsonaro. Vou repetir a frase, tá? Talvez vocês tenham achado que entenderam errado. O MEC deve seguir a visão educacional de Bolsonaro. Vocês devem estar se perguntando, mas Bolsonaro tem visão educacional? Pois é, não tem. Mas essa frase é igual à frase que o Pazuello soltou. No auge lá, daquele momento de crise, de morte, ele vestido de roupa de churrasco, de bermuda, camiseta, abraçado com Bolsonaro, dando gargalhada, falando assim, aqui um manda, o outro obedece. E dizendo que ele fazia o que o Bolsonaro... Então, o Bolsonaro são as ideias de Bolsonaro para a saúde, as ideias de Bolsonaro para a educação, as ideias de Bolsonaro para os direitos humanos. Gente, pelo amor de Deus, não é possível, não é possível. Poxa, eu entendo que boa parte da população brasileira é carregada de ódio, entendeu? Porque é um país que põe ali, infla a gente de ódio desde que a gente nasce. É o ódio da classe média, o ódio do mais pobre, só não tem o ódio desse muito rico, né? Aliás, tem ódio de preto, tem ódio de pobre, tem ódio de nordestino, muito rico no Brasil, é cheio de ódio, sim. Mas o ponto é o seguinte, a gente não pode aceitar que Bolsonaro mande na educação, que Bolsonaro com seus maneirismos malucos olavistas, não pode, entendeu? Faz o seguinte, você... é um neoliberal, então escolhe, sei lá, o Amoedo, escolhe o Alckmin, escolhe o Mandetta, escolhe qualquer pessoa, mas ninguém pode ainda continuar com o Bolsonaro que não seja por um desejo de vingança odioso a qualquer custo. Ninguém pode, não faz sentido. Não faz sentido. E eu queria lhe perguntar, prefeito, sobre esse ataque que Bolsonaro tem feito às prefeituras e aos governos, dizendo que a União não tem culpa de nada. Você já estava falando do papel de coordenador da União, mas eu queria lhe perguntar o seguinte, até como um exercício de quem conhece bem as prefeituras e governos, que com certeza devem ter falhado, é impossível, todo mundo falhou com uma coisa nova, né? Mas o quanto tem de erro da União nessa história? Ou seja, de Bolsonaro e sua turma nessa crise que está acontecendo com a gente? Eduardo, se me permite só comentar aí sobre o ministro da Educação, eu também não conheço, não. Mas eu troquei exatamente uma conversa com meu pai esse final de semana sobre esse assunto. Meu pai é professor universitário, minha mãe é da universidade, meu pai foi reitor da Federal do Ceará, e eu cresci num ambiente em que os ministros da educação, independente dos governos, vamos pegar na história democrática recente, com o Fernando dos governos do PSDB e do PT, aquele era um ambiente meio de ensinamento, protegido, um ambiente em que os representantes da academia, da melhor burocracia, no melhor sentido burocrático do que ela representa, técnica, né, estavam ali apostos para servir a uma causa, a educação brasileira, claro, com políticas um pouco distintas, né, dependendo da ideologia do governo de plantão. Por exemplo, a CAPES sempre foi um ambiente de excelência da produção e financiamento da ciência brasileira. Grandes pesquisadores, avalos pela SBPC, pelas instituições científicas nacionais, agora assume a CAPES uma pessoa completamente sem nenhum tipo de identidade com a produção científica, completamente ignorante do papel da indução científica para o desenvolvimento nacional, sem relação com essas entidades, sem qualquer relação com essas entidades que defendem a ciência independente dos governos, né? Do mesmo jeito, no próprio Ministério da Saúde. Eu, como médico, me recordo quando fui fazer um PhD nos Estados Unidos, e um dia imaginei trabalhar no setor público de saúde, eu ficava olhando, né, para nomes que tinham assumido o Ministério da Saúde, e eram pessoas extremamente respeitáveis, né? O Adib Jatém, que foi
Nomasso, José Gomes Temporão, dentre outros grandes nomes em diferentes governos que se viram a propósito de estruturar e fortalecer o SUS. E o que a gente está vendo é exatamente o valor da mediocridade, né, sendo mais valorizado a identidade ideológica de quem está ali representando aquele setor com o presidente e seus aliados, do que mesmo o compromisso dessas pessoas com a competência, com o resultado e com aquela causa. E é um pouco isso que aconteceu com o Ministério da Saúde em relação a prefeituras e governos. Na ausência da ação, né, o Estado brasileiro, a despeito de ter descentralizado, esse foi um dos grandes ganhos constitucionais, ele ainda centralizou muito o poder de repasse de recursos. Então, o município, por exemplo, ele tem autonomia, alguma autonomia gerencial na saúde, mas ele depende de recursos que são transferidos fundo a fundo, do Fundo Nacional ao Fundo Municipal, inclusive recursos esses constitucionais, mas que ainda são centralizados pelo governo federal. E há uma boa parte disso que são recursos discricionários, são orçamentários do Ministério da Saúde e que ele pode utilizar como incentivador, como estimulador de políticas, né? Por exemplo, as grandes epidemias, as grandes campanhas de imunização, as grandes campanhas nacionais de saúde pública sempre tiveram a coordenação, diga-se de passagem, majoritariamente competente da União, que através de recursos ou outros incentivos mobilizava a parceria de estados e municípios. Nesse caso, faltou esse papel de incentivo, de estímulo, de coordenação, que historicamente sempre esteve presente no Ministério da Saúde. E foi criado mais um falso debate, mais um sofisma. Numa decisão que foi interpretada ou manipulada, o conteúdo dela, no Supremo Tribunal Federal, pelos militantes, surgiu uma versão de que o Supremo Tribunal Federal teria tirado o poder da União e transferido para municípios e estados. Isso é mentira, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal apenas agrega e complementa aos estados e municípios responsabilidades subsidiárias à da União. Ele não retira da União o papel coordenador central das políticas públicas de saúde nacional. Muito pelo contrário. Mas na ausência delas, com a provocação dos governadores, o Supremo Tribunal, graças a Deus, deu o direito a municípios e estados de, por exemplo, terem seus próprios decretos de isolamento social. Não fora isso, nem mesmo a política preventiva mais universalmente aceita, que é a restrição do convívio em multidões e aglomeração, municípios e estados teriam o poder de fazer. Perfeito. Aproveitar que você citou aí o governador, né, Camilo Santana, mandar um... Eu não o conheço pessoalmente, mas conheci o pai do governador naquela nossa conversa lá. Então eu queria mandar um abraço para o pai do governador, Camilo Santana, uma pessoa, enfim, incrível, que eu fiquei papeando muito naquele nosso encontro lá que você organizou, um encontro tão bacana, né? E queria falar o seguinte, gente, é muito importante a gente acompanhar essa CPI para poder, enfim, ter acesso a tudo isso que vai ser produzido, porque uma CPI não pode julgar ninguém, mas uma CPI pode produzir material que, teoricamente, deveria fazer com que o Ministério Público, problema que a gente tem aí uma estrutura que termina com Aras, né, na ponta do iceberg, e Aras tem sido um guardião inequívoco, né, do governo Bolsonaro, lembrando que há muito tempo não saía ninguém de fora da lista tríplice, né, para poder assumir aí o cargo de Procurador-Geral da República, saiu e, enfim, aconteceu o que está acontecendo, né? Como que está acontecendo com o ministro Cássio Nunes, que tem sido um defensor de Bolsonaro no Supremo, e a gente está... Eu lembro que as pessoas, eu tinha amigos de infância que votavam no Bolsonaro, falando assim, não, agora vai ser bom porque vai ser um governo só de técnicos, né? Vamos dar agora uma rasteira nesse centrão, acabou a corrupção. E aí agora você vai falar com essas pessoas, elas tentam, e boa parte delas não mudou ainda, elas tentam se agarrar naquela pauta moral meio que maluca, não, porque marxismo cultural, kit gay nas escolas, bandido bom é bandido morto, e você fala, caramba, acorda, cara, pelo amor de Deus, pelo amor do nosso país, entendeu?
Por favor, por isso que eu estou falando, gente, assim, eu sou um adversário político de Amoedo, de Alckmin, de Dória, eu sou adversário político total. Eu acho que o que esses caras fazem é um desastre para a economia, mas, pelo amor de Deus, abraça um desses, mas não fica com o Bolsonaro, porque uma coisa é projeto de morte, outra é projeto de vida. E Bolsonaro é um projeto de morte. A gente não pode continuar com um projeto de morte. Não pode. Não pode. E quando um governo lista 23 itens, como o governo listou dessa vez, o governo que listou aqueles itens, tem gente que, eu estava vendo, sempre entra bolsonarista, ainda mais quando a gente escreve a palavra Bolsonaro, né, no título, sempre entra, esses negócios... Gente, não fui eu, só para vocês saberem, vocês que entraram meio perdidos aqui na live, aqueles 23 itens é uma lista do governo, tá? Não é o Eduardo que fez essa lista, é a lista do governo, a Casa Civil que fez aquela lista. Então é o seguinte... pelo amor dessa comunidade, dessa nação, toda atabalhoada, toda em guerra desde sempre, toda cheia de preconceitos, mas, enfim, se existe ainda esperança disso ser um grupo, de ser uma comunidade, de ser uma nação, de ter algum tipo de futuro, a gente não pode ter figuras como a de Bolsonaro. Tem aqui um superchat para os galãs feios. Olá, Eduardo, gostaria que você, essa comunidade maravilhosa e humana, ajudasse na divulgação da vaquinha para ajudar a Lavínia. Ela foi diagnosticada com AME, o médico para a cura custa cerca de 10 milhões de reais. O Tiago Montemor manda para os galãs feios. Lembrando que nós aqui estamos divulgando, os superchats são enviados para os galãs feios, nós não temos, enfim, o superchat aqui. Recebo com toda cordialidade, eu não conheço essa vaquinha, e as pessoas podem, antes de doar, verificar se é algo correto, se é algo certinho, enfim, sempre importante fazer isso, e eu sempre faço questão de falar isso antes das coisas, para dizer o seguinte, essa live, ela tem a intenção de divulgar pessoas, de divulgar ideias, etc., mas não de atestar, né? Então, a gente tem a responsabilidade de saber o seguinte, o que é opinião e o que é fato. Muitas coisas, quando eu vou falar aqui, eu falo assim, isso é um fato, esses números são fato, essa divisão de riqueza é um fato. Eu trouxe outro dia o relatório de carga tributária, é do Ministério da Economia, é um fato, a gente tira dos pobres para dar para os ricos no Brasil. Isso não é uma opinião do Eduardo, isso é um fato matemático. Agora, tem as opiniões, eu acho que deveria ter imposto sobre grandes fortunas, eu acho que a gente deveria ter imposto sobre dividendo, aí é uma opinião, então é muito importante a gente saber dividir opinião de fato, né, até para ter credibilidade. Roberto, eu queria trazer uma pessoa aqui para a nossa conversa, um grande mestre, um grande amigo, até para a gente falar sobre alguns temas que eu tenho certeza que você vai querer comentar também, que é o querido professor Eduardo Fagnani, o Edu, meu xará, que é doutor em Ciências Econômicas pelo Instituto de Economia da Unicamp, é mestre em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e ele vai começar um curso sobre a história do estado de bem-estar social no Brasil, tema até daquela nossa conversa. Como é que vai, meu xará? Tudo bem? Oi, Edu, bom dia, prefeito. Prazer enorme estar aqui com você. Eu estou acompanhando o debate de vocês, muito bom. Isso que a gente estava falando, eu sei que te é um tema muito caro também, meu xará, essa questão daqui, o prefeito que começou até falando dessa questão da distribuição de riqueza, e no Brasil a gente tem uma das maiores máquinas de desigualdade, né, de tirar dinheiro dos mais pobres para os mais ricos que a gente tem no mundo, né, xará? O Brasil é um país... Eu sempre digo, Eduardo, que o maior vírus que o Brasil tem é a desigualdade, né? Você também sabe disso, você já escreveu sobre isso. É a desigualdade, nós temos uma desigualdade que é secular, né? Porque nós não resolvemos a desigualdade do século XIX, quer dizer, do século XVIII, quer dizer, quando eu vejo hoje uma pessoa negra, uma mulher negra ganhar um terço do que ganha um homem branco, né, significa que nós não resolvemos as desigualdades do século XVIII, do século XIX. Então, essas questões estão todas aqui presentes, né? E uma das desigualdades seculares no Brasil é a injustiça tributária, é uma das, e talvez responsável por grande parte das outras desigualdades, né? Porque, na verdade, no Brasil, não é que o rico teria que pagar mais imposto. A verdade é que o super rico tem que pagar imposto, porque ele não paga imposto. Né? Então, essa que é a questão. Né? E queria saudar o prefeito, acho que ele fez uma análise belíssima sobre o SUS. O SUS realmente é uma conquista da Constituição de 88, eles querem acabar, né? É um projeto de acabar com a Constituição de 88, do Contrato Social de 88, que foi um marco do processo civilizatório brasileiro.
E, como ele disse, o SUS é uma instância baseada na corresponsabilidade entre os 3 níveis de governo, né? É a União, estados e municípios. Todos eles têm a corresponsabilidade, mas a União tem a responsabilidade pelo Comando Nacional. Aqui o Roberto Fontinelli fala assim, parabéns, RC, Roberto Cláudio, o melhor prefeito de Fortaleza. Ele manda um superchat aqui, ó lá, para os Galãs Feios. Então, elogio para você e ainda fez contribuição para o Galãs Feios. Falando sobre essa questão de prefeito e etc., você, enfim, um médico, é claro, você tinha uma experiência na política ali como deputado, mas como é que foi viver essa experiência, né, de ter na mão a caneta e de querer, eu imagino, fazer um monte de coisa que você sempre falou nas suas conversas, nas suas rodas? O que deu para fazer e o que não deu para fazer, prefeito? Porque, imagina, é uma cidade de contrastes, é uma cidade maravilhosa, que tem um potencial enorme, mas tem muita pobreza, tem muita desigualdade. O Nordeste é um lugar de contrastes muito grandes, num país já cheio de contrastes. Como é que foi essa experiência? Conta para a gente, assim. O que deu mais para fazer, eu diria que nem é uma área que foi, ao final, reconhecida como uma marca administrativa mais forte da prefeitura. Mas foi uma mudança importante nos indicadores de acesso, cobertura, de aprendizagem na educação mesmo. A gente já tem uma longa tradição no Ceará de um compromisso com a educação pública, a gente tem indicadores hoje, eu estava revendo, escrevendo um artigo, e tem um dado que a gente precisa usar a fonte para o povo acreditar, né? Mas 73 das 100 melhores escolas de ensino fundamental nos anos iniciais e 79 das 100 nos anos finais estão no Ceará, né? Isso é produto de uma trajetória de continuidade de políticas, de meritocracia na escolha do gestor, de incentivo por resultado, de avaliação, de um certo arroz com feijão que foi feito com muita responsabilidade, né, ao longo desse tempo. E Fortaleza tinha ficado meio que a reboque, eu assumi como o penúltimo pior resultado do estado do Ceará. E a gente conseguiu transformar a Fortaleza hoje numa referência. A gente tem a capital com o maior percentual de matrículas em tempo integral do Brasil e passamos a ter indicadores de qualidade de aprendizagem também entre os melhores das capitais brasileiras. Eu acho que essa é uma marca importante. Muita coisa que eu gostaria de ter feito, obviamente, não deu para ser feito, né? O último ano, em especial, foi uma mudança de pauta. Eu estava na celebração do 8º ano da prefeitura, a gente conseguiu fazer superávit primário fiscal em Fortaleza a respeito de termos tido 5 anos de recessão, 5 anos de não crescimento no Brasil. A gente conseguiu, com a política de austeridade, de gasto e também de tributação, enfim, um conjunto de medidas que foram implantadas, a gente conseguiu terminar em superávit. Mas o último ano era um ano de fechamento dessas coisas. E acabou, obviamente, a pauta da pandemia ocupou o espaço e a gente teve que dar completa e total atenção, inclusive, a ajudas e na ausência do auxílio emergencial, por exemplo, na demora da chegada dele, o governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza lançaram mão de uma grande política de segurança alimentar, o governo de uma isenção subsidiando o valor do gás, da energia elétrica, cumprindo um papel social que deveria ser majoritariamente tocado pela própria União. Eu aproveito, Eduardo, o privilégio da pergunta para devolver a vocês dois, que têm muito mais lastro e experiência acadêmica e prática em economia, para pedir de vocês uma reflexão. A gente está vendo hoje, no esteio do liberalismo econômico mundial, que é os Estados Unidos, ou do mais recente, da mais recente forma de liberalismo econômico mundial, que é os Estados Unidos, no esteio de onde essa ideia foi vendida para o mundo, né, a gente está vendo uma reação distinta do governo, que lembra um pouco, após a crise de 29, que é o governo, em alguma maneira, fazendo expansão monetária, o governo fazendo um investimento público direto em setores estratégicos da economia para promover pela mão e pelo recurso do governo a retomada, o governo financiando dívida de empresários, o governo fazendo uma ampla política de expansão de renda, né, e, ao mesmo tempo, negando o falso debate criado pelos militantes do governo aqui, ou pelos setores mais radicais da elite neoliberal do Brasil, o governo fazendo isso e, ao mesmo tempo, tendo um papel extremamente presente e competente na vacinação e na assistência à saúde, mesmo em um país que não tem nem de longe
à estrutura pública que nós temos, que é o SUS. Lá não existe sistema de saúde. Então, mas você tem uma presença estatal hoje. Até que ponto vocês creem que isso pode ser um novo caminho para a compreensão do papel do Estado como coordenador, né, do desenvolvimento, como moderador das desigualdades, como vocês enxergam que o governo do Biden está fazendo e até onde nós devemos nos inspirar nisso? Xará, vou deixar contigo, porque realmente é importante. O Biden, ele está deixando uma marca muito, enfim, importante no mundo, no sentido de, enfim, colocar no mínimo um freio, né, nesse neoliberalismo que começa ali com Reagan e Thatcher, e depois disso, enfim, é só ladeira abaixo em relação à desigualdade, em relação à concentração de riqueza, enfim, nas principais economias do mundo. Deixa você falar, porque eu tenho certeza que você está acompanhando essas medidas aí propostas pelo Biden. Tá no mudo, Xará. Desculpe. Esse é um debate central, porque o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, o fato dos Estados Unidos fazerem políticas keynesianas é um fato extraordinário. Agora, veja bem, não é só os Estados Unidos, né? Há uma mudança no pensamento do FMI, do Banco Mundial. A Financial Times, que é uma revista do mercado financeiro, é uma revista clássica, né? Mudou o discurso. A Financial Times enterrou, um dos editoriais que eu vi, eles enterraram a era Milton Friedman, tá certo? E eles mesmos dizem assim, olha, os líderes atuais têm que se inspirar, isso diziam há 6 meses atrás, têm que se inspirar nos líderes do século XX, como Roosevelt, por exemplo, tá certo? Para sair da grande recessão de 29, ou como as políticas foram feitas no pós-guerra, né? E o que o Biden faz? Exatamente isso, né? Quer dizer, nós vivemos hoje uma crise, a crise sanitária no mundo é semelhante às crises que nós tivemos no capitalismo no século XX, né? Então, em situações como essa, o Estado tem que entrar, né? O Estado tem que gastar, né? Tem que gastar para a economia não derreter, né? E depois, evidentemente, esse plano Biden, quer dizer, já tem uma expectativa já do crescimento do PIB americano de 6% esse ano, tá certo? Deve crescer mais os outros anos, e se o crescimento cresce mais que a taxa de juros, você reduz depois essa dívida pública, né? Não tem nenhum problema aumentar a dívida pública num período como esse, porque se não é o Estado para incentivar a economia, não é o setor privado que vai fazer, né? E esse incentivo vai fazer a economia crescer. E se a economia cresce nos próximos anos, acima da taxa de inflação, você reduz a dívida. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra no pós-guerra. Em 1946, 47, a dívida pública da Inglaterra em relação ao PIB chegou a 250% do PIB. E nos anos 60, ele já tinha uma relação em torno de 60%, 50%. Tá? Então, é isso. Quer dizer, agora aí eu devolvo a pergunta para o prefeito, né? Nós já vemos aí os neoliberais brasileiros escreverem, ontem mesmo saiu um artigo dizendo que é bom para os Estados Unidos, não é bom para o Brasil. Agora, não é só os Estados Unidos que faz isso, é a Alemanha, agora a Itália, é a Europa, é o Japão, é a China. Eu pergunto o seguinte, como é que quer dizer, as ideias no Brasil, as ideias econômicas no Brasil, por questões ideológicas, estão na pré-história. Não tem sentido hoje no Brasil nós debatemos teto de gasto. Isso não tem sentido, não faz sentido em relação ao que acontece no resto do mundo, né? Então, eu pergunto para o prefeito Roberto Cláudio, quer dizer, como é que é gerir um Estado numa situação de crise como essa, com teto de gastos? Teto de gastos, um país desigual, de educação pública e capital humano precários, necessidade de crescimento econômico, é um crime, né? É condenar o Brasil a uma estagnação econômica, a conviver passivamente com desigualdade e retirar qualquer capacidade que o Estado brasileiro tem, aí ele tem muito, né, de ser o indutor, o coordenador, o mediador, uma democracia continental como a nossa, de um processo de retomada de crescimento, e crescimento com solidariedade, né, crescimento com novos
parâmetros de repartição, de redistribuição. Então, concordo plenamente com a sua compreensão, Eduardo, e vou além. Os neoliberais que dizem que o que serve para os Estados Unidos não serve para o Brasil, né? Não serve mesmo, né? Porque os americanos sempre venderam para a gente, né, um modelo de desenvolvimento que submetia o nosso crescimento e os nossos interesses aos deles, né? A gente vive hoje numa geopolítica bastante complexa, em que há interesses competitivos entre os crescimentos industriais brasileiros e americanos, por exemplo, e do mundo inteiro. Então, na hora que se impõe uma pauta de não crescimento, uma pauta ortodoxa economicamente, que amarra o Brasil, né, e o torna incapaz de desenvolver a sua própria indústria, e deixa o Brasil releva o Brasil a um papel de exportador de commodities, né, e importador de industrializados internacionais, você obviamente está submetendo o interesse nacional ao interesse das grandes economias centrais. Então, esse é o grande problema, né, que boa parte dos nossos pensadores, né, estão influenciados ou intoxicados por um pensamento que não é praticado nem mesmo no berço da economia liberal, que defende os seus interesses nacionais. Mesmo sendo liberal mesmo, os Estados Unidos tem um grande pacto hoje de produção científica para incentivar e induzir o desenvolvimento nacional. Tem grandes compras governamentais encomendadas de indústrias nacionais americanas. Então, o papel que os Estados Unidos querem que a gente venha a cumprir é um papel de submissão ou um papel subsidiário ao papel central da economia deles e de outras economias. Estou falando da economia americana, mas de outras economias centrais também. Posso aproveitar um gancho, Eduardo? Manda brasa. Não, eu queria dizer o seguinte, isso que você disse tanto é mais grave, né, que o Brasil, nós vamos chegar essa semana a 400 mil mortes, né, essa semana nós vamos bater 400 mil mortes, nós temos um desemprego de mais de 15 milhões de pessoas, mais 6 milhões de pessoas desalentadas, né? Nós temos, o nosso mercado de trabalho hoje tem mais pessoas fora do mercado de trabalho, pessoas em idade de trabalhar fora do mercado de trabalho do que dentro do mercado de trabalho, né? A pobreza, um estudo feito pelo pessoal da MAD USP a semana passada, deve atingir 60 milhões de pessoas esse ano. A fome, que hoje você tem mais de 120 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, né? E nós temos um auxílio emergencial em torno de 150, 200 reais, uma parcela diminuta da população, né? Então, e não se pode fazer nada por conta, entre outras questões, por conta do chamado teto do gasto. Quer dizer, isso é um desastre para um país como o nosso, né? E dá uma agonia muito grande você vê que o debate econômico no mundo mudou de posição, né? Há uma perda de espaço para o neoliberalismo, tal como era até agora, e no Brasil, nossos economistas do chamado mercado, né, continuam batendo na tecla da austeridade, das reformas, etc. Né? É um país uma situação tão grave, quer dizer, o que me chamou mais atenção no novo comando do Congresso, que assumiu há um mês atrás, que a primeira medida que esse novo Congresso faz, que os novos governantes do Congresso fazem, foi dar autonomia para o Banco Central, no momento que o Brasil está asfixiado por falta de oxigênio, por falta de comida, por falta de salário, por falta de emprego. A primeira medida que o Congresso faz é autonomia para o Banco Central. Desde logo, é uma autonomia em relação à sociedade, né, que, em tese, o Congresso deveria representar. Perfeito, perfeito. E, gente, antes da gente finalizar aqui, e eu vou pedir antes para o Faniani falar um resuminho do curso que ele vai dar no ICL, só queria falar com você, esse final de semana me chegou outro anúncio, e me chegam todos os dias denúncias, um anúncio de uma pessoa famosa, mas eu não vou falar o nome porque eu não quero personificar, né? Até porque são pessoas que, na minha opinião, absolutamente perdidas, recebem uma ligação de alguém falando que é para ele fazer uma propaganda
e ganhar ali uma grana, as pessoas vivem de fazer propaganda, não tem, e aí uma crítica do Eduardo, a responsabilidade de ver do que elas estão fazendo propaganda e acabam fazendo. Mas uma propaganda do cara que chega ali, um cara famoso, e fala de um robô da NASA que você pode usar agora para poder investir e ganhar até 300% ao mês. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu tenho falado tanto para vocês desses golpes, dos golpes de day trade, de criptomoedas, dessas carteiras de ações que sabem as ações mais baratas do mundo, que já renderam tanto e, portanto, querem te fazer achar que vão render tanto. E agora essa com opções de não sei o que options, alguma coisa options, o nome da empresa, dizendo que tem um robô da NASA que vai te fazer. Primeiro, CVM, faça alguma coisa. Não deixe isso acontecer, porque são pessoas que pegam o dinheiro todo da vida delas, são pessoas que estão vivendo um momento de desespero por falta de dinheiro, e tem gente com desespero, com falta de dinheiro, vai e aposta tudo num jogo de cavalo, entendeu? Ou num jogo ilegal, o jogo do bicho, como última chance, e agora estão fazendo isso nesses negocinhos de Instagram, de Facebook. Pelo amor de Deus, gente, não caiam nessas furadas, não caiam nessas... Isso é mentira! Isso é mentira! Então eu tenho que falar isso porque eu sei que muita gente nos acompanha por causa de negócio de investimentos e etc. E às vezes veem a cara de uma pessoa famosa e embarcam nisso e perdem tudo. Isso é mentira. Em relação à fala do meu xará, Eduardo, só queria lembrar uma coisa. Em momentos desses como crise que a gente está vivendo, a dívida pública, ela cresce, ponto. Só que ela pode crescer de duas maneiras. Ela pode crescer com este crescimento sendo utilizado só para alimentar a bola de neve da dívida pública, ou seja, a dívida crescendo para aumentar a dívida, crescendo para aumentar a dívida e concentrar, ou ela pode crescer para você construir hospital, construir ponte. O pessoal até brincava, cavar e tapar buraco. Entendeu? Cavar e tapar buraco. Então, ela pode crescer para as duas coisas. Só que numa das coisas, se você cresce a dívida só para pagar a dívida, você não deixa legado nenhum. E além de não deixar legado nenhum, você não cresce o PIB. No outro lado, além de deixar um legado, você deixar a escola construída, porto construído, estrada, escola, estrada, enfim, tudo. Além de deixar o legado, cresce também a atividade econômica, porque você tem um multiplicador econômico. E o que importa não é o tamanho da dívida, é a relação do quanto você gera de riqueza em relação à dívida. Dívida não se paga, dívida se administra. Dívida pública não é feita para você pagar toda e vir para zero. Nenhum país tem dívida pública zero, nenhuma grande economia. Você faz a gestão da dívida pública. Esse é o termo que se usa, gestão da dívida pública. E você tem que ter uma dívida pública bem gerida para ela não assumir uma trajetória de descontrole em relação àquilo que você é capaz de gerar de riqueza. É isso que tem que ser feito. Então, Edu, e aí a gente fecha com o nosso querido prefeito Roberto Cláudio, mas eu queria que você falasse um pouco do curso que você vai dar no ICL, dizendo para as pessoas o seguinte: se vocês entrarem lá no edu1.com.br hoje, edu1.com.br, hoje tem o último dia em que vocês vão poder assistir a aula que o ministro da Economia, Roberto Giannini, deu da história da democracia, desde Atenas até as revoluções modernas, Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, Revolução Americana, uma aula absolutamente incrível, e no final, quem se inscreveu no ICL ganhou um livro, basta pagar a primeira mensalidade, é R$47 a mensalidade, vai ganhar um livro do ex-ministro, autografado a punho por ele, entregue em casa, um livro que ele fala sobre a democracia em tempos atuais. Então, quem quiser assistir o replay, está aqui, ó, eu até dei o link errado, porque eles não me falam o link, eu falo o link que está na minha cabeça. O link certo é esse aqui que eles colocaram. Então, esse é o link para quem quiser. Uma aula incrível, 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 e uma chance de entrar para ver a maravilha que é o ICL. 35 cursos já, entrou o preparatório do Enem, então tem o preparatório do Enem, acho que são mais de 10 matérias, tem todas as matérias
do Enem para as pessoas estudarem, e você pode estudar tudo, conteúdos de nível de pós-graduação com os melhores professores do país, tipo o Faniani, o Gessé, Gisele Citadino, enfim, eu dou aula lá também, só o Ricardo Stucker dá aula de fotografia, aula de Excel, inglês, mandarim, francês, tem aula de tudo lá, 35 cursos já, mais o do Enem dá 50 cursos no total, por R$ 47,00 por mês para poder fazer tudo, ou se você não tem condição, você pode fazer de graça, pode estudar tudo de graça. Então a gente quer preparar o Brasil inteiro que não pode pagar para poder fazer o Enem. Então essa é a nossa missão lá no ICL. Faniani, fala um pouco sobre o que vai ser o seu curso e aí a gente fecha a live com a participação do prefeito. Eduardo, o curso vai ser um curso sobre... O pano de fundo é a desigualdade, né, e as políticas específicas para lidar com a desigualdade ligadas à proteção social. Né, e a gente procura fazer quase 100 anos de proteção social. Né, quando é que ela começou? Esse período, especialmente a partir de 1930 até 64, depois a ditadura militar, depois o grande momento da proteção social no Brasil, que é a Constituição de 88, né, onde nós temos aqui, nós nos inspiramos muito nos estados de bem-estar social europeus, especialmente os europeus do pós-guerra. Né, nossa Constituição tem essa ideia toda da seguridade social, da solidariedade, né, então, passando por esse período, mas mostrar, aí vem a segunda parte do curso, que essa agenda da Constituição de 88 foi pensada na década de 70, onde o neoliberalismo ainda não era hegemônico, né? Pensando na experiência da Europa do pós-guerra, mas quando a Constituição é aprovada em 88, o neoliberalismo já é o paradigma dominante no mundo. Né? Então, ela vai, de 1990 até hoje, ela vai sofrendo tentativas de destruição. Em alguns momentos mais, outros momentos menos, né? Mas essa tentativa de destruição retoma com uma força enorme a partir do golpe de 2016, né? E tem sequência agora no governo atual. Né? Então, o que está em curso hoje no Brasil é a implantação de um projeto ultraliberal, né? Onde um dos pontos de honra é acabar, né, com o pacto social que foi construído em 88. Né? Lembrando, portanto, que o que está acontecendo hoje, né, para mim, não tem nenhuma novidade. Né? Isso já está presente em toda a década de 90, desde os anos 90. Né? O SUS, que o prefeito fez referência, ele foi construído na contramão das tentativas de impedir que o SUS se realizasse. Né? Essa é a verdade, né? Além de outras políticas que também foram produzidas. Né? Mas é um projeto antigo das elites brasileiras, né? Que vem lá desde os anos 90, né? Que é acabar com eu diria que os direitos sociais da Constituição de 88 foram um efeito colateral indesejável. Né? O que unia todo mundo em 88 era a Constituição, era a redemocratização do país. Mas as forças sociais conseguiram criar a ideia da cidadania social. Isso era um efeito absolutamente indesejado. Então, de lá para cá, nós temos várias tentativas de contragolpe, né, com alguns momentos onde essas tensões são menores, mas que essas tensões voltam com muita força a partir de 2016 e ganham marcha acelerada a partir do Bolsonaro. Né? Em última instância, o que eles querem fazer no Brasil, e querem fazer já há muito tempo, é transformar o Brasil no Chile. Né? Você ter toda a privatização que ocorreu na saúde, na previdência, na saúde, na educação, na infraestrutura econômica, acabar com direitos trabalhistas, etc., e na previdência a ideia toda da capitalização. No fundo, esse é o projeto, mas é um projeto que é alimentado há 30 anos. Né? E é impressionante também, porque hoje no Chile a sociedade reagiu, né? A sociedade reagiu, está montando uma nova Constituição, né, para acabar com a Constituição do regime militar, né, e ela quer o quê? Quer cidadania social. Né? Então, eles estão querendo fazer no Brasil o que o Chile fez há quase 40 anos atrás, e que o Chile é um dos países mais desiguais do mundo, junto com o Brasil e com o Catar, né? E eles querem implantar no Brasil
uma agenda, na verdade, que já não tem validade em diversos países do mundo. Valeu, meu xará. Prefeito, fechamos com você para fechar ali no topo, ali em alto estilo. Você com, enfim, fica aqui, muitas pessoas elogiaram muito seu mandato aqui nos comentários. Fica a gratidão de todos por esse serviço de 2 mandatos que você teve aí. E eu deixo para você fazer um comentário final, e a turma toda está perguntando se você vai ser candidato a governador. Vamos lá, eu já joguei aqui na fogueira. Vamos que vamos. Eduardo, muitíssimo obrigado aí pelo privilégio do convívio e do convívio consigo, também debater com o professor Eduardo e dizer que a gente precisa de mais espaços como esses, em que o debate de quem crê no modelo mais progressista de desenvolvimento possa acontecer, possa ser decantado, possa promover união, né? E estou muito feliz de poder ter participado dele. Ao mesmo tempo, registrar minha convicção de que o Brasil precisa, de fato, de uma preocupação maior com a construção de um nacionalismo econômico, além dos símbolos nacionalistas, né, que a ultradireita tem utilizado no mundo com muita veemência. O que a gente precisa aqui é defender a nossa economia, o nosso povo, a nossa gente. Esse é o verdadeiro nacionalismo. Principalmente defender aqueles que nascem já com dificuldades, nascem em ambientes de pobreza, com diversas dificuldades de acesso a direitos básicos e que precisam, sim, da nação brasileira, da nação solidária. E também que a gente possa discutir até 2022, né, projetos e mais do que os símbolos retóricos de esquerda ou de direita, o que o Brasil precisa é de um projeto de desenvolvimento que se preocupe com a retomada do crescimento, mas fundamentalmente com a reversão das desigualdades. E eu estou muito feliz em ver o seu canal repetidamente na oportunidade a que as boas ideias possam florescer. Parabéns, muito obrigado. E, por enquanto, eu estou sendo candidato a recuperar a minha paternidade, que eu fiquei muito ausente, estou aqui reconstruindo os laços de paternidade com as filhas, mas quero continuar na militância política. Com ou sem cargo, essas circunstâncias, só o futuro é que define, mas quero continuar, encontrei o meu caminho na militância política também. E muito obrigado a todos vocês. Privilégio. Um abraço, gente. Até hoje à noite com o nosso encontro Espiritualidade na Ação. Valeu, tchau, tchau.